Olá, galerinha do 7º ano, bom dia! Vamos iniciar o nosso estudo de hoje? Estão preparados? E o nosso tema é Reino Protista. Para a gente iniciar o estudo do Reino Protista, nós vamos fazer uma pequena introdução. Então aqui nós podemos observar uma figura que representa os principais grupos de seres vivos, os famosos 5 reinos que nós já estudamos. Vamos relembrar cada um deles: Monera, Protista, Animalia, Fungi e Plantae. Recentemente nós estávamos estudando o reino Monera. Quais eram as características do reino Monera? Seres primitivos, que são chamados de procariontes. Eles são chamados assim porque eles são desprovidos de organelas membranosas em seu interior, ou seja, eles não possuem núcleo, não possuem organelas, não possuem membrana protegendo o seu material genético, tá? Eles possuem 3 coberturas externas, Então, além da membrana plasmática, também possuem parede celular e cápsula. E em exemplo, nós temos as bactérias, e como nós já estudamos esse reino, nós sabemos que não é só as bactérias, são as bactérias e as arqueobactérias. E no nosso estudo de hoje, nós vamos avançar nesses reinos, nós vamos para o reino protista. Vamos lá, vamos conhecer então? O reino protista ele é formado por seres unicelulares, porém, alguns podem estar fazendo a formação de colônias. Todos são eucariontes, ou seja, eles possuem tudo aquilo lá que a gente falou que o procarionte não possui e o eucarionte possui, que é o núcleo, as organelas membranosas, tá? Então, é uma célula que tem maiores partes funcionais dentro do seu interior, e essas partes, todas elas são membranosas. Eles têm representantes de tudo que é tipo, parasitas, fotossintetizantes, heterótrofos, de vida livre, então é um grupo bem diversificado. E o reino se divide em 2 grandes grupos, o grupo dos protozoários heterótrofos e o grupo das algas. E na aula de hoje nós vamos estar estudando apenas os protozoários, tá? Os heterótrofos. Na próxima semana estaremos estudando as algas. Vamos conhecer então agora a classificação dos protozoários, tá? Então, micro-organismos eucariontes. Grava essa informação aí, tá? Os protozoários são micro-organismos eucariontes e eles estão classificados em flagelados. Vamos observar aqui o nosso organismo flagelado, olha só, ele tem esse rabinho aqui que é utilizado, tá? Isso daqui é um órgão locomotor, é utilizado para locomoção desse micro-organismo. Vamos falar agora o outro grupo que são os ciliados. Os ciliados vão possuir essas estruturas chamadas cílios, que também são estruturas locomotoras, tá? São utilizadas para a locomoção desses indivíduos. Vamos ver o próximo grupo, os esporozoários. Então, os esporozoários, aqui no nosso desenho, está representado por esse organismo que está cheio de esporos aqui dentro. Então, ele vai apresentar reprodução por meio de esporos, tá? Ele é chamado de esporozoário. Vamos ver agora o último grupo, os rizópodes. Então, os rizópodes, eles têm esse nome, tá? Porque eles fabricam essa estrutura aqui, tá? Então, na verdade, a palavra rizópode significa falsos pés. Então, esses organismos, eles possuem falsos pés, tá? Que também são chamados de pseudópodes, tá? Então, esse pé aqui, tá? É uma protuberância do seu corpo, ele estica o seu corpo, ele lança o interior do seu corpo nessa direção, construindo essa região aqui chamada de pseudópode, tá? Então, esse é do grupo dos rizópodes. E agora nós vamos conhecer um pouco mais a diversidade do reino protista por meio de um pequeno vídeo. Vamos lá? Ao olharmos essa lagoa, não imaginamos que nela podemos encontrar um fascinante universo de minúsculos organismos que passam despercebidos aos nossos olhos.
Para desvendar esse universo, vamos usar o recurso de um microscópio e detalhar os seres formados por uma única célula. Os unicelulares eucariontes. Nestes organismos, a célula possui basicamente membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Eles habitam o nosso planeta há pelo menos 1 bilhão e 500 milhões de anos. Ao longo do tempo, diversificaram-se, passando a ocupar todo tipo de ambiente úmido. A célula desses seres tem que desempenhar, a um só tempo, os papéis que as milhares de células especializadas de um ser multicelular desempenham em conjunto. Vamos explorar alguns aspectos da biologia desses organismos. A ameba desloca-se lentamente sobre o fundo da lagoa, emitindo prolongamentos que estão constantemente deformando sua célula. Esses prolongamentos são chamados pseudópodes, termo que significa falsos pés. Os pseudópodes também são usados para capturar alimento, preferencialmente outros micro-organismos. Recém-capturados são digeridos em vacúolos digestivos dentro da célula. Algumas espécies de amebas produzem uma teca ou carapaça protetora. Esta teca-ameba aglutinou grãos de areia com muco, depositando-os ao redor de seu corpo. Neste outro caso, a teca foi totalmente secretada pela célula. Nas teca-amebas, há apenas um orifício, por onde saem os pseudópodes usados na locomoção e na captura de alimento. Os heliozoários são ameboides de corpo esférico, com pseudópodes eretos e finos, irradiando-se da superfície da célula. Vivem geralmente associados a raízes de plantas aquáticas, alimentando-se de outros micro-organismos ou até mesmo de pequenos animais que tocam nos pseudópodes. As euglenas são flagelados muito comuns, que possuem cloroplastos, organelas ricas em clorofila, pigmento verde fundamental para a realização da fotossíntese. Nesse processo, sintetizam seu próprio alimento a partir de gás carbônico e água, havendo liberação de oxigênio. As euglenas deslocam-se no meio utilizando o flagelo e procuram locais onde a intensidade de luz seja adequada para a realização da fotossíntese. O estigma, esta estrutura avermelhada, participa do processo de orientação em relação à luz. A peranema é um parente da euglena, porém não possui cloroplastos. Ela se desloca no meio com auxílio de 2 flagelos, um deles bem evidente, e se alimenta principalmente de outros micro-organismos, inclusive de euglenas. Os ciliados são um grupo extremamente diversificado. Eles possuem cílios no corpo, que são usados na locomoção e, em vários casos, na captura de alimento. No paramécio, o corpo repleto de cílios permite uma ágil natação para frente e para trás. O batimento dos cílios também promove corrente de água, que traz partículas alimentares que são ingeridas através do citóstoma ou boca celular e digeridas em vacúolos digestivos no interior da célula. O paramécio possui uma habilidade especial. Ao perceber no meio certas substâncias indicativas de situação de perigo, libera filamentos chamados tricocistos. Observe essa micrografia eletrônica de varredura de um paramécio, com os tricocistos liberados e note o detalhe de um deles. O dileptus é outro ciliado com um corpo repleto de cílios, mas que, diferente do paramécio, não usa os cílios para filtrar alimento. Com essa projeção da célula, que mais parece uma tromba, procura outros ciliados, suas presas favoritas. Foi o que aconteceu nesse caso, em que a célula da presa foi rompida e o material extravasado foi ingerido através do citóstoma, que se distende bastante. À medida que isso acontece, forma-se o vacúolo alimentar, onde o alimento será digerido. Este outro ciliado alimenta-se apenas de algas filamentosas, que ingere através do citóstoma. O euplotes é um ciliado curioso, que mais parece um pequeno animal.
Ele se desloca sobre o fundo da lagoa usando cílios especializados, chamados cirros. Por meio de outros cílios especiais, filtra da água seu alimento. O stentor é outro ciliado que utiliza cílios especiais para filtrar o alimento. Ele pode se movimentar ou se fixar a um substrato, mudando a forma de seu corpo. Já as vorticelas vivem a maior parte do tempo fixas ao substrato por meio de um longo pedúnculo, que se contrai e se distende. Os cílios especializados promovem correntes de água que trazem partículas para a alimentação. Todos os ciliados são heterótrofos, mas alguns possuem algas simbiontes, como é o caso deste paramécio, que possui em seu citoplasma muitas algas verdes. Nos unicelulares eucariontes que vivem em água doce, muita água penetra na célula por osmose. Isso ocorre porque a concentração osmótica da célula é maior que a da água ao seu redor. O vacúolo pulsátil ou contrátil recolhe e elimina a água que entra em excesso na célula. O número e a forma desses vacúolos variam nas diferentes espécies. Nos paramécios, há mais de um vacúolo por célula. Sua forma é estrelada e sua posição é fixa. Nas amebas, há apenas um vacúolo por célula e ele tem forma arredondada. Por não ter posição fixa, essa organela acaba sendo arrastada constantemente pelas correntes citoplasmáticas. Nos heliozoários, formam-se vários vacúolos arredondados nessa parte mais clara e externa da célula. Vacúolos pulsáteis são reduzidos ou ausentes nos unicelulares eucariontes que vivem no mar. Nesses casos, a concentração osmótica do meio é semelhante à da célula. É o caso desse foraminífero. Observe que ele possui uma carapaça protetora, com uma abertura por onde saem os pseudópodes, que são longos, finos e ramificados. Por meio deles, desloca-se no fundo do mar e captura diminutas partículas para sua alimentação. A reprodução na maioria dos unicelulares eucariontes ocorre por bipartição, um processo assexuado, no qual um indivíduo dá origem a dois outros idênticos. Mas nos ciliados, além da reprodução assexuada, há a reprodução sexuada, na qual dois indivíduos se unem, trocam material genético por meio de uma ponte citoplasmática e se separam. Ao observar estas cenas, pode-se ter uma pequena ideia de como são e como vivem esses unicelulares eucariontes de vida livre. A cada dia, novas espécies são descobertas e novas questões são levantadas acerca destes incríveis micro-organismos que compartilham o meio ambiente com seres macroscópicos e são parte importante da manutenção do equilíbrio ecológico. Esse foi o nosso videozinho da aula de hoje. Nós vamos continuar o nosso estudo. Nós vamos conhecer agora os aparelhos locomotores dos protistas, que nós vimos que são até responsáveis pela classificação deles, né? Que são os flagelos e os cílios. Então vamos entender a principal diferença entre os flagelos e os cílios, tá? O flagelo, ele é uma cauda, vamos pensar assim, que é um filamento, né, bem comprido, e ele realiza um movimento de rotação, um movimento helicoidal, tá? Helicoidal, em forma de hélice. Então é como se ele funcionasse igual uma palheta de um ventilador, ele gira, tá? E os cílios, ele realiza um movimento que se chama de movimento como se fosse um limpador de para-brisa, tá? Ele balança da direita para a esquerda, ele balança. Então, sem falar também que na maioria dos casos os cílios eles são bem pequenos, tá? Mas não é exclusivo isso, o tamanho do cílio ele ser pequeno ou ser menor que o flagelo. E a gente viu também que há seres que podem possuir dois flagelos, tá? Pode possuir cílio e flagelo, tem protista de todo jeito, tá? Vamos falar agora ainda sobre a locomoção, vamos ver aqui o exemplo.
No exemplo que nós temos aqui, nós vamos ver esse organismo flagelado, tá? Ele tem 2 flagelos e os dois estão se movimentando. Então é isso que nós podemos observar. Vamos ver o que mais que ele vai fazer. O flagelo está se movimentando tanto que é quase impossível ver a sua extensão, né? Porque ele está se movimentando com velocidade. Ele gira, né? Então, quando o ventilador também está girando a sua palheta, nós não conseguimos ver a repartição que existe entre elas, né? Então, isso que está acontecendo aqui, mais ou menos. Como essa cauda está girando, não é muito fácil de visualizar. Mas dá para ver, sim, ela passando. Olha só os flagelos, como estão fazendo um batimento aí, né? Estão fazendo a locomoção desses micro-organismos. Agora nós vamos falar sobre os ciliados. Os ciliados, pode ver que eles realizam um movimento mais rápido, mais veloz, porque toda a superfície do seu corpo é coberta por cílios, que é aqueles filamentos, né? Olha só, dá para observar aqui toda essa extensão, o corpo inteiro dele, que é uma célula só, é coberta, né? Forrada por cílios. E eles batem tão rápido, tão veloz, né? Assim, movimentos laterais, que esse animal ele pode se locomover com mais velocidade, com mais rapidez, tá? Então aqui, por exemplo, a gente pode ver, né, como que os cílios estão batendo aqui nesse micro-organismo para trazer água e partículas para a alimentação. Olha só como eles são velozes na sua locomoção. Olha aqui os cílios. Nem sempre os cílios estão cobrindo o corpo inteiro do micro-organismo, tá? Às vezes eles estão concentrados em uma região específica, tá? Então nesse caso aqui, ó, ele está concentrado numa região específica, que é a região por onde esse micro-organismo vai se alimentar. E aqui tem tantos micro-organismos em movimento. São tudo cílios, tá, gente? Todos esses risquinhos balançando aí são cílios, tá? Olha só como que eles são fininhos e pequenos nesse caso aí, tá? Vamos falar agora sobre os protozoários que não possuem um aparelho específico de locomoção. Ele usa o próprio corpo para se locomover. Que em exemplo temos a ameba. Então isso daqui é uma ameba, tá? E isso daqui é uma visualização no microscópio. Nós vamos observar que a ameba ela é do grupo dos rizópodes e ela libera esses pseudópodes. Olha como ela empurra o corpo em alguma direção, tá? Para construir esses pseudópodes e poder se locomover. Bom, agora é o momento da nossa atividade da semana. Você vai resolver as atividades do livro da página 273 e as questões do blog lá nos comentários, tá? Então são 2 atividades, a página 273 e as questões que tem lá no blog. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Bom estudo para vocês, bom dia e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!